Nós estamos na nossa série de mensagens, Escolhas. Hoje é a terceira mensagem e o tema, como eu já anunciei no vídeo, é Escolha ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. Jesus disse: eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, para a eternidade. Mas quando se trata de níveis de espiritualidade, de intimidade com Deus, quem decide somos nós. O livro de Ezequiel, capítulo 47, fala de um rio em que o Ezequiel passou por algumas etapas, vivendo alguns níveis, águas que davam pelo seu tornozelo. O tornozelo, o calcanhar, é o ponto de equilíbrio do corpo. Por isso, lá em Gênesis 3:15, a Bíblia diz que a serpente picaria o calcanhar da mulher, que é a igreja, porque é o ponto de equilíbrio. Depois, águas que deram pelo joelho, depois pelo lombo, que é a parte da intimidade, depois pelo peito, que é a parte do coração, do sentimento. Depois Ezequiel teve que nadar. Então somos nós quem decidimos os níveis em que nós vivemos em Deus. E eu não poderia escolher um outro texto senão o livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 1. O livro de Atos dos Apóstolos na verdade, Atos quer dizer atitude. Atos fala de ação. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que revela a ação do Espírito Santo através dos homens. É o livro que fala da ação dos homens através do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 1. Quem tem Bíblia aí, por favor, levante esse livro, dá uma chacoalhadinha. Quem tem a Bíblia no smartphone, por favor, levante o smartphone. Se for um iPhone 12, eu aceito a doação também. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Quem vai pregar comigo aqui? Quem vai pregar comigo? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... De repente veio de onde? Só meia dúzia aqui, irmão. De repente veio do céu como um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E foram e pousaram, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do quê? E começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra, pela tua igreja, que está com seu coração aberto para ser ministrado, Senhor, através do teu Espírito. Nessa noite, nós queremos sair daqui mais cheios do que chegamos, mais cheios do que entramos. Nós abrimos o nosso coração para a tua presença. Nós abrimos o nosso coração para o teu mover. Nós abrimos o nosso coração para o teu poder. Tua palavra nessa noite já foi lida, já foi cantada e agora será pregada. E é a tua palavra que o Senhor vela, Senhor. É pela tua palavra que o Senhor vela, conforme Jeremias 1:12. Cumpra nessa noite, Senhor, a tua palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Atos 2:1 começa dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Irmão, o que isso tem a ver com escolhas? As pessoas escolheram estar naquele dia, naquele lugar, naquele dia. A primeira coisa que eu aprendo nessa primeira frase aqui é que escolha tem a ver com publicidade. Pastor, o que é publicidade? É marketing. O que é publicidade? É se mostrar. A Bíblia diz que não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então todo pai quer mostrar o seu filho, irmão. Hoje eu entrei lá no Abimar com a minha netinha, igual o pastor Éder entrou com a Helena no dia da apresentação, assim, pleno. Ninguém estava olhando, mas eu tinha a sensação que eu queria que todo mundo estivesse olhando, entrando com ela. Então o vô quer mostrar o neto, o pai quer mostrar o filho. E Deus escolheu esse dia aqui, esse dia específico, esse dia de publicidade, onde estavam reunidas aqui 19 nações.
19 nações. Quando você lê o versículo 5, a Bíblia diz que havia pessoa de todas as nações. Então, escolha tem a ver com publicidade. Você vai escolher aquilo que você quer revelar, aquilo que você quer mostrar, aquilo que você quer tornar conhecido para as pessoas. O texto segue dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A escolha também tem a ver com unidade. Unidade. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, é uma pena que muitas vezes há um grupo de pessoas reunindo, mas a grande maioria está só de corpo presente, parece uma missa, porque não está no propósito, está na casa, mas não está na causa. Então, escolha tem a ver com unidade. Quando nós escolhemos estar unidos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:10, Paulo disse: rogo-vos, irmãos, que digais todos uma mesma coisa, e que estejam unidos no mesmo parecer, no mesmo sentimento, que falem todos a mesma coisa. Escolha tem a ver com unidade. Liberação de unção depende da união da igreja. O gatilho que libera a unção sobre o culto é a unidade, é nós estarmos aqui todos querendo as mesmas coisas, preparando o nosso coração para receber as mesmas coisas. Por isso que o Salmo diz, 133, se não me falha a memória, versículo 3 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a barba. Irmão, onde há união, o óleo desce. Amém? Então me ajude aí, irmão. Esteja comigo nessa mensagem. Que durante essa mensagem o seu coração queime pela mesma coisa que meu coração está queimando. Então escolha tem a ver com unidade. Quem entendeu até aqui, diga eu. Então, irmão, unção com unidade anula qualquer tipo de vaidade e qualquer tipo de individualidade. Versículo 2 diz: e de repente. Então escolha tem a ver com agilidade. Pessoas ágeis não desperdiçam oportunidades. Há um ditado que diz que o boi lerdo, aquele boi que é o último a chegar na fonte, sempre toma água suja. Então escolha também tem a ver com agilidade. Uma pessoa ágil, uma pessoa que é ligeira, não estou falando de apressada, não estou falando de precipitação. Uma pessoa ágil, ela não desperdiça a oportunidade. Aí o versículo continua dizendo: de repente veio do céu um som. O som tem a ver com originalidade, porque ele veio do céu. Então, irmão, uma coisa que nós precisamos entender, que a nossa escolha precisa ser por algo que venha do céu, não algo que vem da terra. A terra produz alimento, mas só o céu produz mantimento. Amém? O alimento é aquilo que você come hoje e você precisa comer amanhã de novo. Agora, aquilo que o céu te dá, irmão, ele te mantém. Aquilo que o céu te dá é eterno. Quando o céu suprir as tuas carências, você vai deixar de ser uma pessoa carente das coisas da terra. Então o texto aqui está dizendo que veio do céu, ou seja, a origem desse avivamento foi do céu. A origem veio de lá. Isso é muito legal. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Impetuoso e veemente fala do quê? Que escolha envolve intensidade. Intensidade. Você já viu aquelas pessoas mornas que até para cumprimentar, ela cumprimenta 5 dedinhos assim, irmão? Dá vontade de quebrar o dedinho, não dá? Coisa boa assim quando você recebe um aperto de mão firme, um olho no olho. Coisa boa quando você recebe um abraço firme. Então, aqui está falando de intensidade. Relacionamento com Deus, avivamento, unção, poder, tem que ter intensidade. Nós não podemos nos relacionar com Deus no campo da superficialidade. Nós precisamos ser intensos com Deus. Intensos. Então veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Escolha envolve totalidade. Aqui a Bíblia diz que encheu toda a casa. Amém? Toda a casa. O projeto de Deus nunca é na individualidade, irmão. Sempre é no geral. O projeto de Deus é com a casa. Com a casa.
A Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. Pastor, eu oro sozinho. Não, a casa de Deus será chamada casa de oração. Você pode orar na sua casa sozinho. Você pode fazer um grupo, orar na sua casa, orar no monte, orar onde você quiser. Aliás, a Bíblia manda orar em todo o tempo. Mas você precisa comparecer na casa de oração para que você dê sentido a essa casa, porque Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Então tem a ver com totalidade, amém? Quem está me entendendo? Por isso a Bíblia diz o que? Em Joel 2:28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito apenas sobre alguns, apenas sobre os santos, só sobre os dizimistas, só sobre os músicos, só sobre os pastores. Não, nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Eu acho engraçado quando as pessoas ficam com um sintômetro, tentando discernir a pureza do avivamento das pessoas. Alguns ficam: eu acho que está na carne, eu acho que é emoção, eu acho que é aquilo. Irmão, nós não temos que achar nada. Irmão, Deus, eu acredito até que Deus enche mais uma pessoa na carne do que um espiritual arrogante, que pensa que já recebeu tudo de Deus e que não tem mais nada de novo para viver em Deus. Então a proposta de Deus é sobre toda a carne, amém? Diga para o irmão do lado: você faz parte dessa casa, você faz parte dessa promessa. Versículo 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Escolha tem a ver com espiritualidade. Fogo fala de espiritualidade, amém? Amém? Levítico 6:13 diz: porque o fogo arderá continuamente sobre o... Quando se fala de altar, você olha para onde? Aqui para cima, não é? Sim ou não? Mas está errado, você tem que olhar para dentro de você. Porque o altar de Deus, o primeiro altar que Deus pediu na Bíblia foi um altar de terra, irmão. Não foi um altar de ouro, não foi um altar de bronze, não foi um altar de qualquer outro material, nem de prata. O primeiro altar que Deus pediu para Moisés fazer foi um altar de areia, de terra, porque terra fala de mim e de você, fala de imperfeição, mas fala também de disposição. Então veja só, fogo na Bíblia fala de espiritualidade. Por isso a Bíblia diz em Deuteronômio 4:29 ou 4:24 que Deus é um fogo. A Bíblia diz também em Jeremias 23:29 que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha e como um fogo. Então fogo fala de espiritualidade. Por isso a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 1 que tendo Salomão orado, desceu fogo do céu. Amém? É sobre esse fogo que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, essa palavra. Que você esteja disponível, que você seja um altar disponível, para que esse fogo venha sobre o seu altar, sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Versículo 4, para encerrar a dissertação do texto, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão, escolha tem a ver com prioridade. O Espírito Santo é prioridade. Quem estava aqui naquele culto que eu preguei que o Espírito Santo é ar? Quem estava? Ou melhor, quem não estava naquele culto? Eu não entendi então. Não estava, mas também não estava. Tipo assim, um pé para dentro da porta, outro fora. Irmão, a palavra espírito no hebraico é ruach, não ruach soprando, é ruach. E no grego a palavra espírito é pneuma. De onde vem a palavra? Pneu, por causa do ar que tem dentro. Então, irmão, a prioridade da vida não é a comida, não é a água, não são os braços nem as pernas. A prioridade da vida é o ar. Sem comida você dura alguns dias, sem água você dura algumas horas, mas sem ar você não dura alguns minutos. Então quando Deus quis dar essa terminologia, por isso que na teologia, quando se estuda a respeito do Espírito Santo, chama-se pneumatologia. Por isso que quando você está com problema no seu pulmão, quando você está com problema de oxigenação, você está com pneumonia. Então não há nada mais prioridade na vida da igreja do que o Espírito Santo.
Uma igreja sobrevive sem som, uma igreja sobrevive sem cadeiras estofadas, uma igreja sobrevive sem músicos, uma igreja sobrevive sem pastor, mas ela não sobrevive sem a presença do Espírito Santo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há corrupção, mas enchei-vos. Ação pessoal. Você tem que querer ser cheio. Você tem que querer ser cheio. Deus respeita se você não quer ser cheio. Deus também te respeita. Os homens julgam outros. Aquele irmão é frio. Eu lembro que nós pentecostais, nós usávamos termos assim muito engraçado. O irmão é da igreja sorveteriana. Você acredita nisso? O irmão, ele é uma dupla. Tem o Ice e o Berg, o Gela e o Deira. Queridos, não tem nenhuma dessas expressões na Bíblia. Deus respeita o nível que você quer viver. Deus respeita a forma como você quer fluir em Deus. Deus respeita a forma como você quer manifestar o seu sentimento. Deus respeita a forma como você quer manifestar a sua adoração. Mas também, irmão, se você é do tipo um pouco mais contido, não fique achando que quem está sentindo a presença de Deus é um fogo de palha, porque na verdade mais vale um fogo de palha que uma palha sem fogo. Então o que precisa haver na igreja é respeito, porque Deus nos respeita do jeito que nós somos. Deus nos respeita naquilo que nós gostamos. Deus nos respeita, irmão. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Jesus é um gentleman. Jesus, ele respeita a igreja. Ele respeita o nível que eu e você queremos viver, mas ele também fica muito interessado quando ele vê alguém querendo mais de Deus, querendo fluir, querendo queimar um pouco mais, querendo ser mais usado. Quantos querem nessa noite receber mais de Deus? Glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, o seu linguajar muda. Se você era uma pessoa que só falava de coisa negativa, de coisa ruim, você começa a falar de coisas positivas e de coisas boas. Você se torna um profeta, porque a sua língua passa a ser um instrumento de Deus na terra. Então escolha tem a ver com funcionabilidade, porque eles começaram a falar, irmão, onde não há vocabulário, onde não há comunicação, as coisas não funcionam. Estava conversando com o Luiz sobre isso, meu genro, e ele me fez lembrar de Gênesis capítulo 11, quando a Bíblia diz que uma torre estava funcionando, estava sendo construída, até que Deus veio e confundiu a comunicação. Então, onde não há comunicação, irmão, as coisas não fluem. Amém? Só há funcionamento onde há comunicação. Por isso que o diabo, irmão, ele faz de tudo para que você faça qualquer coisa, menos ore, menos fale com Deus. Ele quer que você tente cantar sem orar, tente pregar sem orar, tente escrever sem orar, tente trabalhar sem orar. Ele quer que você se estribe no seu conhecimento, no seu know-how. Ele quer que você se estribe na sua experiência. E aí nós não podemos esquecer que Pedro, ele afundou no terreno que ele mais dominava, que era a água, porque ele era pescador. Tem muitas vezes que nós nos cansamos. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Então, queridos, quer um conselho? Se você quer que as coisas comecem a funcionar e a fluir, comece a colocar todas as coisas perante Deus. Comece a ter uma vida de oração. Comece a falar com Deus. E aí você vai ver, irmão, quando você começar a orar, o diabo vai começar a se preocupar. Amém? Quem está me entendendo aqui? Então vamos lá. O perigo de estar vazio. Pastor, por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Porque ninguém fica vazio, irmão. Aqui está todo mundo cheio do Espírito Santo. Será que é verdade? Não, aqui está todo mundo cheio de alguma coisa. Aqui está todo mundo cheio de alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz. Põe na tela para mim, Vitória. Mateus capítulo 12, versículos 43 até o 45.
enquanto ela coloca na tela, só para você entender, parafraseando, a Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de um homem, a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos e secos. E a Bíblia diz que não achando repouso, ele diz assim: eu voltarei para a minha casa. E a Bíblia diz que quando ele vai e ele chega nesse lugar, encontra essa casa varrida e adornada, ele leva com ele mais 7 espíritos. E a Bíblia diz que as ações daquele homem tornam-se piores do que antes dele ter passado por aquela libertação. Então olha só, Mateus capítulo 12, versículos 43 diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Por que ele não encontra, irmão? Porque demônios são espíritos desencarnados buscando corpos para habitar. Ele não encontra, então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Olha aqui para minha gravata, olha como o demônio aqui já está se sentindo o proprietário daquela casa. Olha como o demônio já está se sentindo aqui o dono daquela casa. Voltarei para a minha casa. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3 versículo 8, que quem peca pertence ao diabo. Não está falando de quem peca acidentalmente, está falando como quem voluntariamente escolhe o pecado como estilo de vida, pertence ao diabo. Irmão, se eu quiser dar esse relógio aqui, eu posso dar, amém? Amém. Quem quer receber? Amém. Só que não. Aqui. Eu dei um relógio para o André e ele vendeu, irmão. Mas foi por uma causa justa, eu permiti, eu liberei, está na bênção. Olha só, voltando ao relógio. Esse relógio, não vou nem falar nada, porque senão você vai querer. Esse relógio aqui é um relógio bonito, e eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser eu dou para você, se eu quiser eu quebro, porque é meu, amém? Então olha o perigo de alguém passar a pertencer ao diabo. Olha o perigo de uma casa, de um corpo passar a pertencer aos demônios. Fazem o que querem, porque o diabo é um ser legalista. Os demônios sucessivamente são seres legalistas. Eles trabalham com legalidade, com aquilo que é permitido. Vamos lá, vamos voltar aqui. O versículo, ele disse, então, versículo 44: então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada. Diga comigo: vazia. Ele acha vazia, a presença de Deus não está lá. Mas olha que essa pessoa já havia sido liberta, mas agora o demônio volta e acha essa casa vazia, varrida e adornada, ou seja, embelezada. Pastor, tem algum problema em estar limpa? Tem algum problema em estar embelezada? Não tem não, irmão, nenhum problema. O problema está em encontrar vazia. Pastor, tem algum problema em a casa estar embelezada? Depende, irmão. Depende do que, pastor? Depende, porque beleza fora do propósito, irmão, vira sensualidade. Eu vou repetir para você: beleza fora do propósito vira sensualidade, vira licenciosidade, vira instrumento de cobiça. Aí olha só, versículo 45: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Não está dizendo que o demônio vai visitar, está dizendo que ele vai habitar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo se torna apenas um visitante, os demônios vêm e se tornam habitantes. Você não pode ter o Espírito Santo na sua vida apenas como visitante. Você não foi criada para ser um hotel e nem uma pousada. Você foi criada para ser um templo do Espírito Santo, um local de culto onde o nome do Senhor será reconhecido e exaltado na sua vida. Aniel, não querendo ser chato, só dá um pouquinho de retorno, que a minha voz está ficando cansada. E a Bíblia diz: e são os últimos atos desse homem piores do que os... Quem está no culto aqui? Piores do que o... Irmão, o mundo espiritual é progressivo, tanto para o bem quanto para o mal. Tem gente que vem e faz uma campanha de oração. Irmão, não existe campanha de oração na Bíblia. A Bíblia diz: orai em todo o tempo. Você pode fazer uma campanha por um propósito de oração, não para ter uma vida de oração e depois você já está com a reserva, com o tanque cheio. Não existe isso, irmão. Oração é o alimento do Espírito. Você não se alimenta só de vez em quando.
Então veja só, querido, ninguém fica vazio. Todos aqui estão possuídos, em nome de Jesus. Todos aqui estão possuídos, ou por Deus, ou pelo vermelhinho. Se for pelo vermelhinho, ele vai sair nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E Deus vai entrar forte sobre a sua vida. Então, gente, a escolha, diga para o irmão do lado, a escolha é sua, irmão. Não disse, né, irmão? Ficou com medinho, né? Diga com vontade aí, meu irmão, interaja, me ajuda, diga, a escolha é sua. Diga, por quem você quer ser possuído, irmão? 1 Samuel 16:24 nos mostra isso, que ninguém fica vazio. Na linguagem de hoje diz assim, o Espírito, na linguagem de hoje não, na nova versão transformadora, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Irmãos, ou nós nos enchemos com o melhor professor, ou nós seremos cheios do pior opressor. Quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, veio um espírito mau da parte de Deus, ou seja, permitido por Deus, enviado por Deus, e entrou em Saul. Êxodo capítulo 23, versículo 15, quando Deus estava falando para o povo do culto, ele disse, ninguém apareça vazio perante mim. É claro que ali ele estava falando de uma oferta, é claro que ali ele estava falando de uma oferenda, porque a palavra culto vem da palavra cultivar, fala daquilo que eu planto. A palavra oferta quer dizer korban no grego, que quer dizer aproximar-se. Mas Deus está dizendo aqui, ninguém apareça vazio em minha presença. Pastor, olha aqui para mim, eu pensei que o lugar era a igreja para onde a igreja era o lugar onde eu viria me encher. Não, irmão, você já tem que vir cheio da sua casa. Igreja não é um lugar para você buscar avivamento, igreja é um lugar para você manifestar o avivamento. Igreja não é um lugar para você buscar a presença de Deus, igreja é um lugar para você manifestar a presença de Deus. Vou mais fundo, igreja não é um lugar para você buscar fogo, irmão. Igreja é um lugar para você liberar o fogo que você já acendeu lá na sua casa. Quantos aqui moram no lar? Por favor, levante a mão. Quantos moram no lar? Quantos moram no lar? A palavra lar, na etimologia, é lugar onde se acende o fogo. É uma abreviação da palavra lareira. Antigamente as casas não tinham luz elétrica, então não tinham nem aquecedor elétrico e nem ar-condicionado. Então a maioria das casas de famílias de porte médio alto tinham uma lareira, onde a família se reunia à roda da lareira, porque não tinha TV, não tinha internet, para se aquecer no inverno e ali conversar. É dali que da palavra, da abreviação da palavra lareira, que saiu a palavra lar, que traduzindo quer dizer, lar quer dizer lugar onde se acende o fogo. Amém? Então, irmão, não diga mais que o culto estava frio, diga assim, ó, eu estava frio. Eu estava frio. Porque eu não acredito, irmão, que alguém esteja quente e consiga ser apagado por um ambiente frio. Porque você não é chuchu, irmão. O chuchu você cozinha no leite, fica branco, cozinha no feijão, fica preto. Você não é chuchu, irmão. Você tem que ter uma identidade. Dentro de você há um fogo chamado Palavra de Deus. Dentro de você há um fogo chamado presença de Deus. O que você tem que fazer é só manifestar essa presença, é só manifestar esse avivamento. Pastor, como é que eu faço? Eu vou treinar você nessa noite. Eu vou te ensinar a fazer essa escolha. Deus está dizendo, ninguém apareça vazio perante mim. Então você não vem buscar para se encher, não, você já vem cheio, irmão. Pastor, então por que eu tenho que buscar mais? Para transbordar. Amém? Aí não fica só para você. Você pega todo mundo que está do seu lado. Eu já fiz um teste, irmão. Eu já fiz esse teste. Eu já fiquei num culto lá de uma pessoa e eu mais quieto, só para ver. E aquela pessoa estava quieta. Um dia eu disse, eu vou fazer um teste. Eu comecei, glória a Deus, aleluia. Você acredita que a pessoa do lado começou também? Glória a Deus, aleluia. Irmão, o que é ruim contamina, mas o que é bom contagia. Então comece a contagiar as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que cruzam o seu caminho, em nome de Jesus.
Reação de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deixa eu mostrar para você como que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Está falando de Estevão. Atos capítulo 6, versículo 5 diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabe o que Estevão era? Estevão, que Deus diáconos. Quem é diácono, levanta as duas mãos que eu quero ver vocês. Estevão não era pastor, não era evangelista, não era apóstolo, não era presbítero, não era músico, não era pregador de igreja. Estevão era diácono. A Bíblia diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Pastor, porque cheio de fé e do Espírito Santo? Porque quanto mais humano nos reconhecemos, irmãos, mais da fé e do Espírito Santo nós reconhecemos que precisamos. Amém? Cheio de fé e do Espírito Santo. Por quê? Porque quem reconhece a sua humanidade reconhece a sua limitação. Quem reconhece a sua limitação reconhece a sua necessidade da presença de Deus. E quem reconhece a necessidade da presença de Deus reconhece, irmão, que existem coisas que só acontecem mediante a fé e ao Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 55 do mesmo livro de Atos, diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Quer saber, irmão, como que se comporta, como que reage uma pessoa cheia do Espírito Santo? Os olhos dessa pessoa não estão para a terra. Por isso que coronavírus não trava uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso que informações da Rede Globo não travam. Por isso que palavras pessimistas não travam. Por isso que palavras negativas não travam. Porque quem é cheio do Espírito Santo não está olhando nem para ele, e nem para os homens, e nem para a terra. Tem os seus olhos fixos no céu. Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a Bíblia diz, criamos o homem, façamos o homem, Deus está dizendo ali, façamos aquele que vai olhar para cima, irmão. Atos capítulo 1, versículo 11, quando o Espírito Santo subiu, os olhos dos discípulos ficaram para o céu, e aí os anjos perguntaram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Então, irmão, quem é cheio do Espírito Santo, se conhece uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, os olhos dela não estão para as coisas da terra, estão para as coisas do céu. Ela não incomoda o céu com as coisas da terra, com problemas da terra. Ela resolve os problemas da terra com solução do céu. Quem está me entendendo aqui, irmão? Em nome de Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela abala a terra com as coisas do céu, porque os seus olhos estão voltados para cima. O enchimento com o Espírito Santo nos levará a fixar os nossos olhos no céu. E a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Versículos do mesmo capítulo 7, versículos 59 e 60, olha como que reage uma pessoa cheia do Espírito Santo. Versículos 59 e 60 diz assim, e apedrejaram. Queridos, se você não quer levar pedradas, não dê fruto, porque só se joga pedra em árvores que dão fruto. Então, muitos dos motivos das pedradas que você leva é porque o Espírito Santo está na sua vida, você está cheio do Espírito Santo. É o que aconteceu com Estevão. Apedrejaram Estevão, e Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pastor, qual é a reação de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Ela não é uma pessoa almática. Ela não vem no culto para Deus ficar massageando o ego dela. Ela vem no culto porque ela sabe que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso ele entregou a Deus não a sua alma, irmão. Ele entregou a Deus o seu espírito, que foi a mesma coisa que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele não era um crente almático, ele era um crente que vivia e andava e correspondia no espírito. E a Bíblia diz que Estevão em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60, e aqui quebra tudo. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Pastor, como que a gente reconhece uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Como que a gente reconhece uma pessoa que resolveu, que se permitiu ser cheia do Espírito Santo? Esta pessoa, irmão, ela não traz raiz de amargura no seu coração. Essa pessoa, ela não trava com as pedradas que recebe.
Essa pessoa é uma pessoa, irmão, que libera perdão. Libera perdão. Naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado, uma das pessoas responsáveis por esse apedrejamento era Saulo de Tarso. Era o líder daquele apedrejamento. E a Bíblia diz que naquele momento Estevão, ele simplesmente repetiu as palavras de Jesus na cruz do Calvário, que Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem aquilo que estão fazendo. Irmão, nós estamos vivendo uma geração de evangélicos que eles estão reproduzindo as linguagens mundanas, as linguagens seculares. Para mim só faz uma vez. E quantas vezes Deus já nos perdoou? Irmão, eu até perdoo, mas não presta mais para mim. Deus perdoou você e você continuou prestando para Ele. Então veja só, a Bíblia diz que Estevão reproduziu aquilo que Jesus falou na cruz do Calvário. E a Bíblia diz então que Estevão liberou perdão. Para quem? Para o Saulo. 2 capítulos depois, Atos capítulo 9, Deus pega o Saulo por dentro e tornou Saulo uma das maiores testemunhas do Novo Testamento. Irmão, você precisa liberar perdão para algumas pessoas que te feriram, que te machucaram, que te criticaram, que zombaram de você, que desacreditaram de você, que machucaram o teu coração através de palavras nocivas. A maioria das pessoas que eu oro, uma das minhas orações quando eu oro por pessoas é quebrando palavras malditas que foram liberadas contra aquela pessoa. Porque palavras têm poder no mundo espiritual. A Bíblia diz em Tiago 3 ou 6, não lembro, que com a mesma boca nós abençoamos e nós amaldiçoamos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se torna um agente de liberação de perdão para a sua geração. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Cheio do Espírito Santo não é só orar em línguas, não é só profetizar, não é só pular, não é só chorar. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é ter o seu coração livre de qualquer raiz de amargura. É ter o seu coração igual ao coração de Deus. Amém? Amém? Agora eu já falei no individual, vou falar no coletivo. Pastor, qual é a reação de uma igreja cheia do Espírito Santo? Qual é a reação? Quais são as atitudes de uma igreja cheia do Espírito Santo? O que vai acontecer quando esta igreja aqui, irmão, for cheia do Espírito Santo? Está lá no livro de Atos, se puder colocar para mim, Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz: e tendo a igreja orado, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios. Quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta é a característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos entender esse texto? Quantos querem entender? A Bíblia diz que tendo a igreja orado. Irmão, imagina, nós colocamos no mês de agosto esta oração coletiva do meio-dia a 1. Nós colocamos isso no domingo à noite, a gente ia começar na segunda-feira, Irmão, só em nós colocarmos este propósito, nosso propósito era 3: cura, libertação e avivamento. Naquela mesma noite, o culto terminou. Depois que o culto terminou, para alguns, para a grande maioria foi embora, o Espírito Santo veio de uma forma diferente e pegou uma dúzia de pessoas aqui, irmão. Eu tive que pedir para desligar o som e parar quase 11 horas da noite. É como se Deus estivesse dizendo: só no fato de vocês querer viver algo diferente, algo novo em minha presença, eu já estou liberando como um plus para vocês. Eu já estou liberando. E naquela mesma semana, irmão, na quarta-feira, eu orei para uma pessoa aqui, eu não sei se ela está aqui. Ela chegou aqui que ela não se aguentava de dor na coluna. Nós oramos por ela e ela foi curada. Oramos por uma menina que caiu possessa, ela foi liberta. Na quarta-feira, no sábado estava no culto dos jovens, no domingo estava na igreja. Essa semana passada, na quarta-feira, Deus usou o Júnior poderosamente aqui. 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, segundo informações. Então, querido, Deus quer, irmão. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que nos modernizamos. Nós é que deixamos de querer este manifestar desse avivamento.
Eu já falei aqui, vou repetir. Eu estava falando com um pastor que ele disse: pastor, eu não oro nem em línguas no domingo à noite, porque eu não quero escandalizar os visitantes. E eu não questionei esse pastor. Afinal de contas, a igreja dele é 20 vezes maior do que a nossa. Mas eu fiquei pensando, querido, o que escandaliza o visitante não é alguém orando em línguas. O que escandaliza o visitante não é alguém chorando, irmão. O que escandaliza o visitante não é alguém levantando a mão e dando um glória a Deus. O que escandaliza o visitante são pastores que colocam dinheiro acima de pessoas. O que escandaliza o visitante são pessoas que às vezes frequentam a igreja durante um mês e ninguém chega perto para cumprimentar, para se interessar em saber o nome, saber o que aquela pessoa está passando. Então olha só, a Bíblia diz que tendo eles orado, irmão, a oração já começou a surtir efeito aqui, e vai surtir muito mais. E não apenas para este lugar, para esta casa, porque nós não estamos orando só pelo ministério do Teu Reino, nós estamos orando por um avivamento na cidade, no estado, no Brasil, nas nações, em nome de Jesus. E esse avivamento virá, querido, esse avivamento virá e vai vir com força. Então se prepare, esse avivamento vai pegar você, irmão, em nome de Jesus. A glória de Deus vai varrer a face da terra. Você vai voltar a chorar, você vai voltar a orar em línguas, você vai voltar a profetizar, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Esdras capítulo 8, versículo 23, olha só o que diz: nós pois jejuamos e pedimos isto ao Senhor. Tem gente que diz o seguinte: você tem que jejuar só por coisas espirituais, você não pode pedir nada para Deus. Tem pessoa que não lê a Bíblia, irmão. Isto que Esdras está dizendo são coisas materiais. Nós jejuamos, pois, e pedimos isto ao Senhor. E olha o que a Bíblia diz na continuação do versículo: e o Senhor se moveu pelas nossas orações. O Senhor se moveu pelas nossas orações. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus já queria fazer como sempre quis. Se tem alguém interessado, irmão, em abençoar, se tem alguém interessado em avivar, se tem alguém interessado, irmão, em revolucionar a igreja, esse é Deus. Mas Ele fica esperando a igreja se manifestar. Diga para alguém do seu lado: o céu não age, o céu reage. O céu reage, você age. O céu reage, você interage. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz então que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Querida, a oração começa a mover coisas que estão paradas. Não, você não entendeu, irmão, não acredito. O som está chegando aí? Está chegando para vocês o som? Está chegando? A oração, ela começa a mover coisas que estão paradas. Tem coisas que estão paradas na sua vida, que Deus está esperando você dobrar os seus joelhos e colocar isso no altar. Pastor, isso tem base bíblica? Parece que tem, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Paulo e Silas oravam e cantavam. É nessa ordem: oravam e cantavam. Oravam e cantavam. E o versículo 26 diz: e de repente, querido, tem coisas que está demorando, que quando você começar a orar, Deus vai fazer de repente. Tem coisas que estão paradas, que quando você orar, Deus vai fazer de repente. E de repente, os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Todas as portas. Eu profetizo que quando você começar a orar, todas as portas que fazem parte do propósito de Deus irão se abrir sobre a sua vida. A Bíblia diz, aliás, Jesus disse: a porta que eu abro, ninguém fecha. Então, querido, fique esperto, irmão. Fique esperto, fique ligado, fique vigilante, porque eu estou orando para que portas sejam abertas para a sua vida. Eu estou orando para que portas sejam abertas sobre a sua vida. Eu não sei que área da sua vida, eu não sei se é na área financeira, na área da saúde, eu não sei que área na sua vida, mas eu tenho orado por isso. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A oração não só enche o templo de pessoas. Amém? A oração não só enche o templo de pessoas. O que a oração faz mais, pastor? A oração enche as pessoas do templo com o Espírito Santo. Não tem coisa, não tem igreja que dá mais trabalho do que uma igreja cheia de gente vazia.
Irmão, pastores se suicidam quando a igreja está cheia de gente vazia de propósito. E a Bíblia diz que eles anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Quem está cheio, transborda. Quem está cheio, transborda. Um crente cheio de fogo, irmão, quando ele espirra, sai fogo. Um crente cheio de fogo, irmão, quando ele libera a palavra de adoração, aquela palavra é uma palavra viva. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que o coração está cheio. Pergunta para a pessoa do seu lado, do que você está cheio, irmão? Pastor, eu estou cheio de coisa ruim. Então você está no lugar certo. Este é o lugar onde nós chegamos cheio de coisas ruins. Deus coloca nós debaixo do chuveiro da graça dEle, da bondade dEle, arranca tudo que é ruim e nos enche de coisas boas. O processo é gradativo. A libertação é um processo, mas vai acontecer na sua vida. Então não desanime. Se você está no processo gradativo de libertação, de ser esvaziado de coisas ruins, se durante muito tempo você começou a ficar entulhado de coisas ruins, não tenha pressa, fique tranquilo. O processo de Deus é gradativo, a libertação é processual, mas vai acontecer. Não desanima, não desista, continua vindo na igreja, continue. Deus vai libertar você por completo. Quem recebe esta palavra? Então, irmão, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Por isso que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Às vezes alguém me diz, pastor, você pregou brabo. Eu digo, não estava brabo, irmão, estava ousado. Brabo é cachorro. Cachorro fica bravo, irmão. Leão, quando ruge, ele não ruge para matar, ele ruge, irmão, para caçar, para se alimentar. Ele não quer assassinar, ele quer se alimentar, irmão. Pastor, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Que agora você falou do Estevão, falou da igreja lá em Atos, beleza. E eu, meu nome, meu CPF, eu estou aqui, eu já tentei de todo jeito, eu já tentei de muitas formas, já tentei do meu jeito, não consegui. Quantos querem receber essa chave? Aliás, são 4 chaves. Como ficar cheio do Espírito Santo? Quantos querem? Você quer? Amém? Primeira coisa, irmão, para você ficar cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar. Amém? Segundo a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Isso aí qualquer pessoa sabe. Amém? Você já sabe disso? Isto é o princípio da impenetrabilidade. Não tem como penetrar um corpo que está cheio de outro corpo. Então, primeira coisa, você precisa se esvaziar. Se esvaziar de você e se esvaziar de tudo aquilo que está ocupando o seu coração. Aí é você quem decide, é você quem tem que fazer uma introspecção, é você que tem que olhar para dentro de você. Em primeiro lugar, se esvazie. Lembra daquela canção do Fernandinho, Batiza-me? A letra fala, me esvaziar de mim, me transbordar de ti. É mais ou menos isso. Então olha só, segundo lugar, segundo nível, você precisa entender alguma coisa. Tiago no capítulo 1, versículo 17, Tiago disse que, na Bíblia Linguagem Hoje, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, do Pai das luzes. Lembra o que eu falei da originalidade? Veio do céu um som, tendo Salomão orado, desceu fogo do céu. Tiago disse, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de cima. Na minha tradução, na linguagem de hoje, diz vem do céu, do Pai das luzes. Então entenda, a terra não pode fornecer o que só o céu tem. Pare de buscar na terra aquilo que só o céu tem para te oferecer. Pare de buscar nos homens aquilo que só o céu tem, aquilo que só Deus tem para te oferecer. Esse avivamento não é um avivamento
pré-programado pela articulação humana. Antigamente na igreja evangélica tinha os avivalistas. Eles tinham uma caixinha do fogo com uma voz grave, pregava rápido, a mesma mensagem no Brasil todo, eram itinerantes. E aí a igreja, para receber um avivamento, tinha que ter um dia especial, irmão. Era festa tal. Isto não tem base bíblica, porque avivamento que começa na terra termina com a última estrofe do hino. Avivamento que começa na terra termina com a última oração do pregador pentecostal. Mas um avivamento que está no céu, e o céu está dentro de você, irmão, é um avivamento de dentro para fora. Quem está me entendendo aqui? Então avivamento não tem a ver com o que fazemos, avivamento tem a ver com aquilo que nós entendemos, que a origem desse avivamento é o céu, não é a terra. Quando se dizia o fogo arderá continuamente no altar, todo mundo olhava aqui para cima. Isso aqui não é um altar, irmão, isso aqui é um palco. Isso aqui é um lugarzinho mais alto para que o pessoal lá do fundo possa me ver, só isso. Este lugar aqui não é mais santo do que onde você está, não entenda isso. Quando o véu do templo se rasgou, não foi para que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, foi para que o Santo dos Santos entrasse dentro de nós de vez, e não ficasse apenas visitando como fazia no Velho Testamento. Outra coisa, terceiro nível, se você quer um avivamento, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa pedir, você precisa querer. Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim: se vós, sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo para quem? Olha no texto aí, meu lindo, cheiroso de Jesus. Para aqueles que lhe... Eu só peço aquilo que eu quero, irmão, e Deus não me dá aquilo que eu não quero. E se eu quero, eu tenho que pedir. A criança já nasce chorando porque ela quer comer, é a forma dela pedir, é a comunicação dela. Mas você não é mais criança, irmão, você tem que parar de chorar, irmão. Você tem que começar a deixar muito claro perante Deus aquilo que você quer. Deus não vai te dar o que você não quer, Deus não vai te dar aquilo que você não deseja. O que você precisa é voltar a querer queimar na presença de Deus. Eu lembro que eu estava lá no mundão fazendo show de lambada, de dublagem do Michael Jackson, e um dia eu cometi algo que eu achei que era por cometer. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e um dia eu dobrei os meus joelhos lá no camarim, lá no meu camarim, irmão, que era uma espécie de banheiro lá na Babilônia, um banheirinho melhorado. Lá no camarim, eu dobrei meu joelho e fiz algo que eu não sei porquê. Eu disse: Deus, eu gosto de dançar, mas se você não quer que eu faça isso, tire esse desejo do meu coração e cumpra a tua vontade. Nunca mais prestei depois daquele dia, irmão. Eu ia nas danceterias, ficava igual um retardado. Eu não bebia, não usava droga, ficava igual um retardado pensando: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para você de um menino de 19 anos de idade, irmão. Até que um dia eu estava dançando na frente da minha esposa, que era namorada, e uma voz, para mim foi audível, uma voz sussurrou no meu ouvido e disse: o que você está fazendo aqui? Eu não te criei para estar aqui. Irmão, eu casei em janeiro, um mês depois, fui para a igreja, entrei numa igreja evangélica pela primeira vez, numa quarta-feira, numa terça-feira, não me converti. Voltei na quarta, não me converti. Voltei no domingo, me converti. Em fevereiro do ano que vem vai fazer 30 anos que eu nunca mais saí. Deus me pegou por dentro, Deus furou a minha orelha, e eu não sirvo mais para outro senhor, irmão. Já tentei pecar gostoso um monte de vezes, não consigo. Não presto mais para o mundo. Mas eu sempre pedi isso. Eu lembro que quando eu e a Márcia nos conhecemos, ela ficou, eu estava namorando, e ela ficou 6 meses me esperando. E ela um dia perguntou, eu terminei o meu namoro com aquela pessoa, e eu comecei a me relacionar com a Márcia. Ela perguntou: você me ama? E eu disse para ela: ainda não. E
E ela ficou me olhando sério, mas eu disse: mas eu tenho certeza que eu vou ser um dos homens mais apaixonados nessa cidade. Por uma mulher, será por ti. Depois que eu me converti, eu orei para Deus colocar um amor pela minha esposa dentro do meu coração. Um amor que fosse, irmão, desumano. Um amor que fosse diferente. Não aquela bobajada, irmão. Ai, se tu me deixar eu me mato. Não mato não, irmão. Aí eu vou para a academia e fico mais bonito. Faço implante, barriga vai virar tanquinho. Aí eu ando aqui, ó, se inventar de me deixar, irmão. Então não vem com esse papo furado. Não é desse amor que eu estou falando. Não é amor de criança, não. É amor com maturidade. E eu orei e fiz uma oração dizendo: Jesus, esse mesmo amor, ou um amor muito maior do que esse, eu quero por ti. Acredite, Ele colocou, irmão, um amor doído no meu coração por Ele. Eu queria que Jesus fosse de carne e osso, que eu queria estralar os ossos dele lá no céu, irmão. Queria dar um abraço nele. Ore, peça. Ah, pastor, eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Peça. Eu não estou mais sentindo a alegria da salvação. Peça. Davi pediu: torna a me dar a alegria da salvação. Eu quero voltar a queimar pela tua presença. Eu quero voltar a chorar na tua presença. Eu quero voltar a ir chorando até em casa depois de um culto, como já aconteceu antigamente. Aleluia. Esse avivamento virá para a sua vida. Então, irmão, Jesus disse: vocês sendo mal sabem da coisa boa para os filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. O que eu aprendo aqui? Duas coisas. Primeira, avivamento não tem a ver com a nossa bondade, mas sim com a bondade do Pai. Segundo, não tem a ver, ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com o quanto nós merecemos. Pastor, então tem a ver com o quê? Com o quanto nós queremos. Quanto nós queremos desse mover. Pastor, e se eu não quiser? Não é pecado, está tudo certo, você vai para o céu. Só que tem um detalhe, irmão. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, a alma clama pela glória. Aleluia. Quem já provou desse avivamento, irmão? Quem já sentiu lágrimas quentes correndo nos seus olhos? Não eram lágrimas de tristeza e nem de alegria, eram lágrimas da presença. Quem já sentiu isso, irmão, pode ter certeza, não presta mais enquanto não sentir de novo. Quarto nível, e aqui eu encerro. Pastor, como que eu sou cheio do Espírito Santo? Querendo. Primeiro, se esvaziando. Segundo, entendendo. Terceiro, querendo. E quarto, transbordando. Deus não vai encher você só para envaidecer você. Deus vai encher você para transbordar você, para que as pessoas que cruzem o seu caminho sintam um Deus que elas nunca sentiram na sua vida. Só subam quando eu pedir para a igreja ficar de pé, tá, músicos? 1 Coríntios 14:12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais. É como se ele estivesse dizendo: como vocês estão desejando esses dons, esse poder, esta presença. Sabe o que o texto está dizendo aqui através de Paulo? Procurai abundar neles. Aqui está falando sobejar. Ou seja, Paulo está dizendo: faça com que essa presença não só supra você, mas sobre, para você contagiar outras pessoas. Aleluia. Coisa boa quando as pessoas elas ligam para você e dizem: pastor, eu estava conversando com o pastor do Rio de Janeiro essa semana. Ele disse: pastor, você precisa vir aqui compartilhar disso, dessa revelação que Deus deu para você. Coisa boa, irmão, porque você sabe que isso não tem a ver com a sua capacidade. Isso não tem a ver, irmão, eu pode ter certeza. Escreva o que eu estou falando. Irmão, eu tenho um delay muito grande na minha vida. Eu sou ruim para quase tudo. Mas quando se trata de Deus, de palavra, da presença de Deus, há um milagre. Então transborde, irmão. Transborde.
Vou ler de novo, 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para quê? Para edificação da igreja. Alô? Alô? Pastor, por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Para edificação da igreja. Para que as pessoas que estão acostumadas a cheirar cocaína, encher a cara, para que as pessoas que estão acostumadas com o pancadão do crack, porque as pessoas que estão acostumadas com a cannabis, quando elas entrarem por aquela porta, elas vão sentir uma presença, algo que nunca sentiram. Elas vão sentir algo que nunca sentiram na sua vida. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Podem subir, músicos. Fique em pé, por favor, irmão. Mas fique em pé adorando ao Senhor. Fique em pé cantando. Sua mão, vamos cantar desde o começo a canção. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, Ariel. Por inteiro faço tudo. Levante a sua mão e diga: eu mergulho ardente, mas peço que tua presença aumente. Canta, igreja. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei onde do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Onde é que está a voz da igreja? Não temerei a tua fumaça de glória, longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Diga, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, pela glória, a glória de
blandai de sorianda camanda gomanda gamanso. Não sabe De recochomanche via plapasso. onde estiver. Nanana mandei anda lamacho. Pela glória, a glória de Deus. Eu quero perguntar se nesta noite alguém deseja voltar para Jesus. Alguém deseja entregar o seu coração ao Senhor. Saia do seu lugar. Vem aqui, nós queremos orar por você. Se você está com alguém que você trouxe no culto, alguém que você sabe que está parado. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais alguém? Mais alguém, por favor? Mais alguém, por favor, venha para Jesus. Venha. Venha ser cheio dele. Ninguém fica vazio, irmão. Ou você se enche dele, ou você será invadido por outro. Isso. Robson, eu acredito nisso. Você já pisou no Santo dos Santos. Você não sabe viver em outro lugar, irmão. Mas alguém, venha para Jesus. Venha, venha. Venha, meu lindo, venha para Jesus. Venha. Venha, venha para Jesus. Venha. Venha, venha, venha com vontade. Saia do seu lugar. Eu sei que Deus falou contigo. Eu sei que teve um ponto na mensagem que Deus te pegou por dentro. Venha, tenha humildade. Volte para Jesus. Volte. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Aleluia. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar.